Está no ar o Verdinho Cast, a voz dos alunos do Centro Educacional de Guapimirim. Informação e diversão no mesmo lugar. Sejam bem-vindos, Verdinho Cast. Fala galera do Segue Verdinho, bem-vindos a mais um episódio do nosso Verdinho Cast. Eu sou a Thalita e hoje a gente vai apresentar um tema muito importante e que todo mundo tem que conhecer, que é o feminicídio. E eu estou aqui com mais duas alunas, a Joana e a Tainara, e o nosso professor, Ivan. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Esse podcast vai falar uma coisa que é um assunto sério, a gente está vivendo isso no mês, né, de março, grandes notícias super negativas em relação à morte de mulheres, intensificou muito, tá parecendo um surto. E a gente vai começar do começo falando o seguinte, o que é o feminicídio, Joana? Conta pra gente. O feminicídio é o assassinato de uma mulher apenas por ela ser uma mulher. É quando um homem mata uma mulher pelo motivo de ciúmes, de raiva, por achar que ela é propriedade dele, sendo que ela não é. E esse crime, ele é muito motivado pelo machismo dos homens. Exato, e desde 2015 o feminicídio é conhecido como um crime hediondo no Brasil, ou seja, um dos crimes mais graves que existem. A Lei número 13.104 incluiu o feminicídio no Código Penal. Quem comete esse crime pode pegar até 30 anos de cadeia. E os números são assustadores. O Brasil é um dos países com o maior índice de feminicídio do mundo. Em 2023, a cada 6 horas, uma mulher era assassinada no país. Muitas delas, mães, avós ou até mesmo jovens como a gente. E aí, Joana, por que isso acontece? Por que você acha que essa relação do homem e mulher culminando na violência e na morte, que é o caso do feminicídio, por que isso acontece no Brasil? Então, o feminicídio, ele não surge do nada. Ele quase sempre existe como um ciclo de violência. Primeiro começa com as humilhações, depois a violência física, depois vem o isolamento de famílias e amigos, depois vem as ameaças e com isso acaba resultando em morte de mulheres. Essa escalada de violência que a gente precisa saber desde o início, cada motivo, como é que se pode dizer? Cada expressão que o homem usa, isso a gente já tem que reconhecer desde cedo, para não causar esses tipos de coisas que têm acontecido ultimamente. Isso, é importante detectar desde o início, né, de uma relação de homem e mulher, a questão das falas, né? Se o homem já indicar falas que são machistas ou misóginas, elas vão... Você já tem que identificar isso. Por isso que é importante falar sobre esse tema na escola e prestar atenção quando passa na televisão, para você entender isso. E aí, uma outra pergunta que eu queria ver é o seguinte. A gente sabe que muitas das violências, né, acontecem dentro de casa. E fala pra gente, Tainara, como é que funciona essa questão da violência doméstica em relação ao feminicídio, em relação à violência contra as mulheres? Então, na maioria das vezes ocorre dentro de casa, né? E segundo os dados do governo, mais de 60% dos feminicídios são cometidos pelo parceiro ou por ex-parceiro da vítima, dentro de casa, por alguém que deveria estar protegendo a mulher, né? E a violência doméstica não é só física. Tem a violência psicológica, que é quando alguém tenta destruir a autoestima da mulher. Humilhando, sabe? Controlando tudo que ela faz. Tem a patrimonial, que é quando ele quer controlar o dinheiro dela. E tem o assédio, que tudo isso é considerado uma violência. Com isso, foi criada uma lei em 2006, chamada a Lei Maria da Penha, que ela foi criada exatamente por esse motivo, para proteger mulheres que sofrem de violência doméstica dentro de suas casas. E essa lei é uma das mais avançadas no mundo entre esse tema. E, graças a ela, um agressor ele pode ser preso preventivamente e proteger a sua vítima. Então quer dizer que a lei que seria o quê? A Maria da Penha, né? Uhum. Ela serve não só para impedir o feminicídio, mas também para proteger a mulher. Vocês vendo na televisão a questão da aplicabilidade da lei, vocês conseguem perceber que a lei funciona ou funciona parcialmente ou não funciona em momento algum? Eu acho que parcialmente, cara.
De verdade. E a prevenção, ela começa na educação, né? Quando a gente aprende desde cedo que homens e mulheres têm os mesmos valores e os mesmos direitos, a gente começa a questionar esses comportamentos machistas. E esse aprendizado tem que vir desde cedo, né? Em casa, nas escolas, em todos os lugares. E também tem um papel das pessoas ao redor, porque se você perceber que uma amiga, uma parente ou uma vizinha está sofrendo humilhação ou ameaças, não se cale, porque muitas vezes a vítima ela não consegue pedir ajuda sozinha. Uma ligação pode salvar vidas. Com isso, existe um número gratuito por 24 horas, que é o 180, que é da Central de Atendimento à Mulher. Qualquer pessoa pode ligar, seja ela vizinha, familiar, pessoas conhecidas, mas também existem 190, que é da Polícia Militar, que acontece em casos de emergência. E a gente vendo essa questão, a gente percebe também que é uma prática diária, né? Então, assim, falar sobre a violência contra a mulher e falar sobre o feminicídio é uma prática diária para poder a pessoa entrar na cabeça esse conteúdo. Para a gente, né, encaminhar aí o nosso podcast para o encerramento, falando sobre esse tema importante, como é que a gente tem que agir no dia a dia? Porque é no dia a dia que acontecem as coisas. Vocês falaram muito de assédio, né? Aí tem ônibus, tem na rua, tem agressões em casa, agressões verbais, como ela falou, patrimonial. Como é que a gente tem que agir para prevenir a violência e até estendendo como agir para ajudar uma pessoa que você percebe que está sofrendo isso? Primeiro, questionar o machismo onde ele aparecer. Seja nas redes sociais, em músicas ou até mesmo em piadas. Segundo, respeitar os limites de todo mundo. Terceiro, apoiar e respeitar as mulheres ao redor. E quarto, se você presenciar ou souber de algum caso de violência, denunciar. O silêncio, ele também é uma escolha, e nesse caso, é uma escolha que pode ser muito perigosa. Então, a gente também precisa falar sobre os relacionamentos saudáveis. Controle, ciúmes excessivo e possessividade não são amor, e sim sinais de alerta. Relacionamento saudável é aquele em que os dois se respeitam, têm liberdade, se apoiam e têm confiança um no outro. Então a gente está chegando ao final aqui. A Thalita falou uma coisa interessante que é em relação às músicas, né? Eu sou fã de Guns N' Roses, mas se você pegar a letra das músicas do Guns N' Roses, elas são muito machistas. Elas são exageradamente machistas. Tem Sweet Child O' Mine, I Used to Love Her, são músicas machistas. Eu estava conversando com meu filho sobre isso. Assim, aí ele me perguntou, mas por que as músicas... Ele fala papai ainda, tá? Papai, por que essas músicas existiram então? Eu falei, porque era um outro mundo, né? O mundo da década de 80, de 50, nem se fala que a mulher era tida como nada na sociedade, foi conquistando aos poucos. Na década de 80 ainda era normal ser machista, falas machistas. Então essas músicas eram naturalizadas. As piadas, se você pegar Trapalhões, se você pegar Caceta e Planeta, são altamente machistas, preconceituosas. O mundo mudou. Então a gente tem que se atualizar com isso. Tá? Esse que é o objetivo de a gente falar sobre esse assunto. Estamos aqui, né? Vocês são 3 meninas que vão passar essa informação através do podcast, mas também das conversas, para os meninos. Os meninos que precisam também ouvir isso. Então vocês vão indicar para eles, ouça o podcast, entenda qual o problema. Porque ainda para eles é natural falar algum tipo de coisa, como ficar na cozinha, lavar roupa, esse tipo de coisa. Encerrando o nosso podcast aqui, que eu perdi meu roteiro, não sei o que eu tenho que falar agora. Isso aí. Joana, estamos aqui. Joana, fala pra gente aí, você até comentou, né, de como buscar ajuda, mas reforça pra galera, quando acontecer uma emergência, violência acontecendo na hora, o que tem que fazer? Tem que ligar pra onde? Ligar para a Polícia Militar 190, que só é usado em casos de emergência. E se você estiver vendo uma mulher passando por essa situação dentro de casa ou na rua, ligar para 180, que é a Central de Atendimento da Mulher. E que você
sempre veja e sempre fale, porque, como a Thalita mesmo disse, o silêncio às vezes ele pode ser perigoso. E, rapidinho, e aquela frase, briga de marido-mulher, ninguém mete a colher, não existe mais, hein? Fica a dica. Bom, e pra galera masculina, respeito não é opcional. Masculinidade não tem nada a ver com dominar ninguém. Ser homem de verdade é respeitar todas as mulheres. E que a gente se lembre sempre que cada mulher tem uma história, uma família, um sonho. E o feminicídio é um crime que a sociedade tem a responsabilidade de combater. E que essa mudança comece pela gente. Então, quero agradecer a vocês. Só para informar, por que elas estão aqui hoje? Porque a gente fez um trabalho em sala, né, no 9º ano, falando sobre feminicídio, e elas produziram os seus textos muito bem embasados, com muitas ideias, com muita articulação. Então, por isso que eu falei, vamos fazer um podcast nós 3, né, nós 4 aqui, e elas toparam. Então, quero agradecer a vocês. Podem dar um recado final e Beijo, a gente vai embora. gente. Eu só quero mesmo relembrar os números úteis mesmo, que é 180, que é Central de Atendimento à Mulher, 190, que é a Polícia Militar, e Emergências. Tchau para vocês. Beijo.